Fala pessoal, bem-vindos ao canal Programando Juntos. Meu nome é Leandro Castro. Estamos aqui hoje para mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação utilizando JavaScript. E antes da gente partir para o código, eu quero pedir para você deixar um like aqui que você me ajuda muito com o crescimento do canal. Mas deixa o like de uma vez, não espera chegar no final do vídeo não, senão você vai acabar esquecendo. Deixou o like? Podemos prosseguir? Então bora lá para o código. E para a aula de hoje, eu deixei separado aqui um exercício para a gente poder resolver juntos. Vamos ler aqui. Solicite ao usuário que informe 5 números e verifique qual é o maior número informado pelo usuário e exiba esse número. Então, a gente vai pedir para ele informar 5 números e vamos comparar qual deles é o maior. Então, vou fazer aqui, ó. New file, vamos criar aqui um arquivo novo, aula11.html. Abre e fecha aqui a nossa tag script. E a gente vai começar escrevendo o nosso laço for, porque eu vou usar um laço for para pedir os 5 números para ele. Em vez de eu escrever 5 prompts ali, informe número 1, informe número 2, informe número 3, informe número 4, informe número 5, eu vou escrever uma vez só. Informe o número e o contador, que ele vai printar quantas vezes eu quiser. E se você quisesse, por exemplo, pedir o usuário para informar 1 milhão de números, seria a mesma coisa, uma linha de código você pede para ele informar quantos números você precisar. Então vou iniciar aqui nosso contador do for. Contador i, vou iniciar ele em 1, ponto e vírgula. Até quando o nosso for vai repetir? Até quando i for menor ou igual a 5. E a cada vez que repetir, nosso laço for, i vai incrementar em mais 1, ou seja, i mais mais. A sintaxe fica dessa forma. Abre e fecha chaves. E aqui dentro eu vou pedir o usuário para informar o número. Vou criar aqui uma variável, let número recebe prompt. E aqui dentro de prompt eu vou abrir e fechar classes, porque eu quero concatenar string com variável. E vou escrever o seguinte: informe o número, e aqui sinal de cifrão, abre e fecha chaves, para a gente poder concatenar uma variável ali, e ali dentro a variável i. Beleza, ponto e vírgula. Vou salvar e bora ver o que acontece aqui agora. Aqui ó, já abriu a caixinha pedindo o número 1, 10, 4, 12, 1, 4. Show de bola. Pediu aí os 5 números que a gente queria. Então, bora fazer agora a lógica para a gente comparar qual desses números é o maior. Primeira coisa que a gente vai fazer logo no início do código aqui, ó, é criar uma variável chamada maior, ou seja, let maior, e ela vai começar valendo 0, porque a gente não tem número nenhum informado, então ela começa valendo 0. E aqui, dentro do laço for, a gente vai comparar os números que o usuário está informando com o que a gente já tem de maior no momento, para ver se substitui um ao outro. Beleza? Vamos fazer junto aqui então, que você vai poder entender melhor. Por que eu deixei esse número aqui como let e não como const? Porque eu pretendo substituir ele aqui agora. Eu vou fazer o seguinte: número recebe parse int, abre e fecha parênteses, número. O que isso aqui faz? Esse comando parseInt está transformando a string que o usuário informa aqui para um número inteiro. Porque sempre quando a gente usa o comando prompt para o usuário digitar alguma coisa, ele tem a possibilidade de digitar letras e digitar o que ele quiser ali. O JavaScript nativamente entende aquilo ali como uma string. Então eu estou convertendo para inteiro para a gente poder comparar com essa variável maior aqui, que também é um inteiro. Certo? E a gente podendo comparar as duas, a gente vai conseguir saber qual que é maior e qual que é menor, beleza? Aqui depois dessa linha, então, agora o nosso número é um inteiro, não é uma string mais. O número recebe ele próprio convertido para inteiro. Então aqui na próxima linha a gente vai fazer o seguinte: se número é maior do que maior, agora abre e fecha chaves, então maior recebe número, certo? Se o número que o usuário acabou de informar é maior do que o número que a gente já tinha como maior antes, então o maior passa a ser o número que ele informou. Vou fazer com vocês o seguinte aqui agora. Vamos fazer um passo a passo da execução desse for para você poder entender melhor como que funciona. Então, o nosso código começa, maior vale 0, certo? Entrou no nosso for.
o i começa a valer 1. Então, i é menor ou igual a 5? Sim, e vale 1. Então, vamos começar executando aqui. Pede o usuário para informar o número 1, convertemos ele para um inteiro, e aí comparamos. Seguinte, vamos fingir aqui que o usuário informou o número 10, por exemplo. E nós vamos comparar aqui. Número é maior do que maior? Ou seja, 10 é maior do que 0? Sim. Então, maior recebe número. Maior, então, agora passa a valer 10. Finaliza, sai do if, chega aqui e passa a valer 2 agora e volta para o início do nosso for. I é menor ou igual a 5? Sim, e vale 2. Então, entra de novo aqui, pede o usuário para informar mais um número, converte ele para inteiro e agora a gente vai comparar. Vamos supor agora que o usuário informou o número 5. Número é maior do que maior? Número 5 é maior do que o número 10? Não é. Então, a gente só sai desse if aqui e chega no final do for. Agora, o nosso i vale 3 e voltamos aqui para o início. I é menor ou igual a 5? Sim, i vale 3. Então, a gente pede o usuário para informar mais um número, converte ele para inteiro e vamos comparar. Vamos supor que o usuário informou aí agora o número 15, beleza? E vamos comparar aqui então. Número é maior do que maior? Ou seja, o número 15 que o usuário acabou de informar é maior do que o 10 que a gente tinha ali? Sim. Então, maior vai receber número. Então, maior agora passa a valer 15. Certo? Chega no final do for, incrementa o i e voltamos aqui no início. I é menor ou igual a 5? Sim, i vale 4. Entramos de novo aqui no nosso laço for, então pedimos o usuário para informar um número, convertemos ele para inteiro e vamos comparar. Vamos supor agora que o usuário informou o número 100. Número é maior do que maior? Número 100 é maior do que 15? Sim. Agora, então, o maior passa a valer 100. Maior recebe número, certo? Chega no final do nosso for, incrementa o i e volta para o início. I é menor ou igual a 5? Sim, ele é igual a 5, ele vale 5 também. Então, entra aqui, vamos pedir o usuário para informar mais um número, vamos converter ele para inteiro e vamos comparar. Vamos supor agora que o usuário informou o número 50. Então, comparamos. Número é maior do que o maior? Ou seja, número 50 é maior do que o 100? Não é maior. Então, a gente sai desse laço if, chega no final do for, incrementa o nosso i, show, e voltamos aqui no início. I é menor ou igual a 5? Não, dessa vez o i é maior do que 5. Então, a gente não executa mais o laço for. A gente vai para o final dele e vamos printar aqui. Log, o maior número é que, vírgula, e vou printar, maior, ponto e vírgula. Vamos salvar e vamos testar para ver se deu certo isso aqui. F5, vamos supor que o primeiro número que o usuário informa é o número 2, depois ele informa o número 50, depois ele informa o número 10, depois ele informa o número 20, depois ele informa o número 51. Vamos ver o que vai aparecer ali. Olha só, o maior número é 51. Certinho, né? Porém, ainda tem um problema aqui no nosso código. Vou mostrar para vocês na prática qual é o problema. Dá um F5 aqui. Informe o número. Beleza. Formei o número menos 20. Forme o número 2, menos 10. Forme o número 3, menos 5. Forme o número 4, menos 4. Forme o número 5, menos 1. Teoricamente, o maior número que eu informei aqui é o menos 1, certo? Porém, ele mostra aqui que o maior número é 0. Eu nem formei o número 0. Por que isso? Por causa disso aqui, ó. A gente definiu aqui de início o maior número como o número 0. Então, a gente vai fazer uma pequena diferença. Eu não vou definir aqui qual que é o maior número de início, certo? E vou fazer o seguinte. Antes desse if aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Se i é igual a 1, ou seja, se é a primeira vez que está passando pelo aquele laço de repetição, a gente entende que ainda não tem um maior número, né? Então, aquele número que o usuário acabou de informar, a gente vai colocar ele como o maior número. Sempre, a primeira vez que você entrou no laço, o número que o usuário informou é o maior número, porque ainda não temos nenhum outro.
Então vamos fazer aqui, ó, maior recebe número, ponto e vírgula, e vamos salvar. Isso já vai resolver. Agora ele não vai ficar comparando os números negativos com zero, ele vai comparar os números uns com os outros apenas. Beleza? Vamos executar de novo e ver o resultado dessa alteração. Salvei. Forma número 1, menos 100, número 2, menos 20, número 3, menos 50, número 4, menos 54 e número 5, menos 1. Agora sim, ele deve mostrar para a gente aqui que o maior número informado foi o número menos 1. Agora sim, correto. Ó. O maior número é menos 1. Então, pessoal, é bom testar o nosso software e pensar em todas as possibilidades, porque sempre tem a forma do usuário informar algo que você não estava esperando. E nessa aula a gente começou a ver um pouco sobre isso, sobre tratar dados, sobre transformar ele inteiro e sobre prever esses problemas que não estavam explicitamente escritos em algum lugar. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal para você ficar sabendo quando a gente tiver as nossas próximas aulas lançadas. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui também que eu te ajudo, vou responder sua dúvida aqui na medida do possível, tá bom? Espero de coração que você tenha gostado. Então por hoje é só, pessoal, e valeu!